Peço a Exu que abra meus caminhos e movimente minhas palavras. Que ele habite sempre a minha boca, para que eu possa sempre cuspir axé em cada coisa que falo. Que tudo aquilo que risco no papel ultrapasse a encruzilhada das linhas e alcance sempre caminhos de prosperidade e boas trocas. Que Exu corra em minha língua e não haja espaço para maldade dentro dela. Que os búzios que cortam o vento de Oiá e caem na peneira de palha faça com que eu nunca termine emaranhado em problemas. Carrego sempre meu bolso pimenta da costa, para dar força ao som que sai de minhas cordas vocais. Que eu possa gargalhar alto no meio da rua que compõe as esquinas da cidade e sempre saiba gritar meu valor a um. Peço sempre a Exu que vá na frente meus caminhos, para que eu não me perca e que no vendaval de minha mãe Oiá eu não fique sem minhas folhas. A boca que tudo come, o caos que revolve tudo para depois colocar novamente no lugar. Que nesse grande mercado eu não venda peixe podre e nem seja enganado com falsas promessas. Laroyeixo. Deus te ajuda, Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Deus, na Bíblia, de acordo com o que eu li, ele é chamado de vários nomes. Leão da tribo de Judá, Israel, Jeová, Aiová e por que não, Oxalá. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou um a mais, não sou só. Sou uma, mas não sou só. Mas não sou só mesmo. Desde criança, eu tenho a minha mediunidade mais aflorada também. Então, eram coisas que aconteciam comigo, visões, aparições, e que eu não conseguia lidar. Nunca existiu um Fábio antes. O meu pai, o Obaloaê, ele está na minha vida dentro da barriga da minha mãe, desde lá. É uma coisa que, quando eu falo de Umbanda, eu me alegro. Eu iniciei foi quando eu nasci. A Umbanda significa para mim paz, amor, um conforto que eu sinto que quando o vazio se conduziu a mim, aquilo a Umbanda preencheu. A Umbanda é a arte de curar. Eu não poderia ser de outro orixá. Eu não poderia ser de outra religião. Eu não poderia ser de uma outra crença. Eu me sinto presenteada, me sinto abençoada. Eu me sinto assim numa, vamos dizer que, uma fantasia tão prazerosa, sabe? Eu me sinto bem no lugar onde eu estou, numa escolha que eu fiz, escolhi bem estar aqui. Então eu não conheço um Fábio antes. Eu perdi um casamento de 14 anos. Porque me colocou contra a parede. Eu fico com o meu orixá. As pessoas que procuram Umbanda geralmente são pessoas que trazem problemas muito sérios. Então, são pessoas que estão sofrendo, que já passaram por vários locais, né? E a Umbanda é o último grito de socorro da pessoa. Porque todas as religiões, seja ela, só tem uma coisa: levar o seu pensamento ao ser maior, ao ser problema, que está lá em cima, aquele que ampara. 90% das pessoas que estão na Umbanda não se declaram umbandistas, até mesmo por causa do preconceito, né? A religião poderia ser muito mais propagada no sentido vista, bem melhor vista. Existem poucas casas atuantes. Ainda dá a impressão que o candomblecista não saiu da senzala. Porque as pessoas, quando chamam o outro de macumbeiro, não está falando que ele descende de uma religião, né, que existia nos morros cariocas. Não, quando chama o outro de macumbeiro, é num tom pejorativo. É difícil você encontrar uma pessoa de branco na rua e olhar e falar assim, não, é enfermeira. E ela não é enfermeira. Ela é candomblecista. Desde quando a minha avó começou as manifestações dela, ela foi muito perseguida, incompreendida.
ninguém aceitava e ela foi tida como louca. A prata é um metal com poder de reflexão muito elevado. Do latim argentum significa brilhante. Nossa pele é de prata. Ela reflete luz. Um brilho tão intenso que eu me pergunto, por que o ouro é tão querido e a prata subvalorizada? Alguns hão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade. Reflita. O Brasil tem uma população de negros maior que a de brancos. Temos menos valor por ser maioria? A ironia da maioria virá minoria. A prata é um metal puro. Eu realmente não entendo essa necessidade da procura do ouro. E agora, assim, essa questão da magia negra, o que vem do preto é ruim. Por que as crianças, dando um exemplo hoje, podem ir ao cinema ver Thor, mas não pode ver Xangô? Não tem como você separar a religiosidade do povo da cultura dele. Aquilo que é posto como coisa de preto, que é o dos africanos, foi tratado como magia, foi tratado como coisa do demônio. Era aquilo que veio do mal. A questão da demonização é algo externo, né? Que veio para justamente combater, né, a religião. Ainda não vencemos totalmente. Estamos no caminho. Enquanto eu tiver veias no meu corpo, sangue no meu corpo, eu vou lutar. Aê, aê, é Mukongo, eu andala, é no Congo, eu andala de Congo, eu amei. É no Congo, eu andala, é no Panzo, eu azuelê. Aê, aê, é no Congo, eu andala, é no Congo, eu andala de Congo, eu amei. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Aonde preto velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias? Aonde preto velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias? Quando nós vamos pensar o candomblé e a umbanda, nós temos que voltar bom tanto no tempo, né? Pensando aí o tempo da escravidão no Brasil, porque são quando esses povos são de maneira forçada retirada de suas terras no continente africano e chegam no Brasil, é que essas religiões de alguma forma começam a se formar. Primeiro que não se fala em candomblé nem umbanda enquanto o Brasil não deixa de ser império. Enquanto existir a coroa, o Brasil é cristão por obrigação, né? Ele tem um acordo firmado, é norma da lei, você não precisa acreditar. A lei diz que tem que ser católico e ponto. Quando a gente fala em religião africana, as pessoas têm ideia de que tudo é a mesma coisa, né? É igual aquela ideia de que a África é uma coisa só, né? Não existe uma religião única, né, africana, né? Então, inclusive a Umbanda e o Candomblé são religiões afro-brasileiras. Elas foram iniciadas no Brasil, né? Historicamente falando, a gente aprende na escola, né? O candomblé, ele é uma religião, para nós aqui, afro-brasileira, né? Que veio através dos escravos sequestrados para serem escravizados no Brasil. Como eles não podiam, foram simplesmente só sequestrados, eles não trouxeram nada com eles. Nada, a não ser a sua fé. Porque o ser humano ele pode tirar tudo, menos a sua fé e o seu conhecimento. E quando eles chegam no Brasil, de maneira violenta, eles são misturados por línguas, por ideias, por credos. Aqui fica proibido, não se pode falar da religião deles, não se pode falar daquilo que eles acreditavam, tinha que se falar daquilo que era do cristianismo. Mas quando nós voltamos no tempo e começamos a pensar em como elas surgiram, como elas se constituíram,
devemos lembrar, afirmar, bater nessa tecla. A África é um continente, ela não é uma coisa só. Ela era uma união de várias nações, de várias tribos, de vários costumes, e quando eles chegam no Brasil, de maneira violenta, eles são misturados por línguas, por ideias, por credos. Quando o senhor de engenho estava dentro da sua fazenda e o negro escravizado na senzala, o que ele fazia? Ele começou a cultuar aquilo que ele trouxe dentro da sua memória e do seu coração, os orixás. Ele começou a cultuar Yansan, Xangô, Omolu e tantos outros demais. São considerados 16 orixás e suas diversas qualidades. O que caracteriza a Umbanda é o culto aos ancestrais. Quais são esses ancestrais? São os ancestrais da terra, os caboclos, e os ancestrais africanos, que são os pretos velhos. E depois foram vindo outros ancestrais. Então, o que caracteriza a Umbanda é o culto aos ancestrais. Ela é de base dos povos bantus, né? Que são centro-africanos, foram os primeiros escravizados que vieram para o Brasil, eram bantus, né? A nossa região aqui do Vale do Paraíba também foi uma região que foi habitada pelos escravizados de origem banto. Eles foram trabalhar na plantação, né, do café. Porque quando os navios negreiros chegaram, uns foram direto para Salvador e alguns desceram no Rio de Janeiro. Então pode ser que de repente esse povo da nação Angola, que é uma nação linda, desceu ali e ali a Angola se perpetuou. Então é muito forte a nação Angola no Rio de Janeiro. Já para nós do Sudeste, o candomblé ele prevaleceu em nações de Angola, Queto, que é uma nação maravilhosa, a nossa nação maravilhosa, que é a nação Efon. Então, assim, a Umbanda ela é uma religião que ela não tem um credo, né? Um credo ali específico que é válido, uma profissão de fé válida para todos os terreiros, né? A Umbanda ela é uma religião que tem sim uma unidade de essência, mas, assim, em relação à doutrina, cada terreiro, através do seu pai de santo, possui a sua doutrina, né? Então ele se difundiu e se dividiu para todos os estados. Mas através do quê? Do conhecimento passado de pai para filho, de filho para neto, de geração em geração. Olha, na realidade, quando eu iniciei, porque quando eu iniciei foi quando eu nasci. Porque quando eu nasci, a minha mãe já pertencia à religião. Minha mãe, ela, antes de desenvolver o protetor dela, seu sete estrelas, então ela ficava, que os outros chamavam de louca. Ela, no tomado do negócio, que ela não tinha noção do que ela estava fazendo, 4 homens não seguravam ela. Desde quando a minha avó começou as manifestações dela, ela foi muito perseguida, incompreendida, ninguém aceitava. Ela foi até os médicos na época, onde quando ela começou a ter a sua mediunidade começou, ela se descontrolava porque ela não sabia mexer com as emoções delas, com as energias, e ela foi tida como louca. Mas era a visão de antigamente. Agora, através do estudo, do conhecimento, a gente observa, entende tudo que ela passou. Essa religião sempre esteve na minha família, principalmente quando a minha avó era viva. Até que em 2019 ela chegou a falecer. Aí nisso a gente deu uma afastada da religião, nenhum parentes iam, ninguém. Parou totalmente essa religião, morreu essa religião na família. E só ficou o catolicismo e o cristianismo. Com o tempo eu ficava perdida, não sabia qual religião seguir. Eu me sentia um vazio, porque tipo, minha avó, nossa, eu era companheiro dela, sabe? Nossa, eu tava todo dia com ela, conversava com ela. Eu gostava de estar do lado dela. Até que um belo dia eu tava mexendo no YouTube mesmo, encontrei um ponto de Umbanda,
que aquilo mexeu comigo dentro, sabe? Eu fiquei com aquilo, nossa, eu preciso conhecer mais, pesquisar mais a fundo nisso. Aí nisso eu comecei a ir com a minha tia, que a minha tia começou a ir escondido nisso. Aí eu comecei a ir com ela, escondido também. No culto da Umbanda, a gente vê que os ancestrais, eles vêm, né? O culto ele é muito semelhante a uma festa, e com cânticos, né? Com dança, porque a Umbanda é uma religião também de dança, né? Muito corporal, e ali os ancestrais se fazem presentes. O sino da igrejinha faz Belém, bem bom. O sino da igrejinha faz Belém, bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que o comando. O sino da igrejinha faz Belém, bem bom. O sino da igrejinha faz Belém, bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que o comando. Ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Aê, paguei, oia, aê, paguei, em ação, aê, paguei. Onde a ação vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Girou, girou e vai girar. Ela é Maria Moambina, Calunga vai girar. Girou, girou e vai girar. Ela é Maria Padilina, Calunga vai girar. Maria Padilina, Calunga vai Em nenhum lugar da Terra, além do Brasil, você vai ver tantos grupos de congada, Moçambique e tais dentro das festividades. São elementos trazidos de costumes africanos para dentro das festividades católicas. O uso de alguns elementos, como o pãozinho de São Benedito. Quem nunca deu um café para São Benedito também? Muitos católicos fazem isso, é ato da cultura, é ato do costume, mas um costume que está atrelado a que cultura? A cultura africana, que via em São Benedito Preto Velho, que via em São Benedito entidades do passado, via ali. Então, assim, essas amarrações sincréticas que vão acontecendo. Mas o candomblé, enquanto constituição, não. Aqui, ali, acolá, funcionando de uma maneira escondida, transpostas nas imagens católicas, de maneira não organizada. De um senhor da fazenda que, depois de ter passado pelo padre, passado pelo médico, não vendo solução, ia até a senzala buscar aquele escravizado mais sábio, qual ele sabia que talvez conhecia de alguma magia ou algo do gênero, para pedir que ajudasse em algum processo de cura. Então, de maneira escamoteada, de maneira escondida, ela vai se organizando e perpetuando entre o século XVIII e XIX. O racismo ele é estrutural, né? Na realidade, a gente fala preconceito, né? Mas o termo que a gente utiliza é o racismo religioso. Porque, veja bem, no ensino fundamental 2, por exemplo, quando você vai estudar Grécia e Roma, né? Ali são apresentados os deuses gregos, os deuses romanos, né? E não tem nenhuma mãe que chega na escola querendo falar com o coordenador e falando assim: olha, eu vou tirar meu filho da escola porque vocês estão ensinando deuses gregos para o meu filho, né? Ou então porque meu filho teve aula de deuses romanos. Não tem, né? Agora vai você falar de orixá dentro de uma escola. No outro dia tem uma fila de pais na porta, né? Falando que o filho está sendo ali catequizado. Por que as mitologias, né, mas as religiões antigas, né,
os deuses gregos, os deuses nórdicos são tão bem aceitos e os africanos não? Porque os deuses nórdicos, eles foram submetidos pelo cristianismo. Nós não temos mais pessoas adorando a Zeus, não temos mais pessoas adorando a Thor. No entanto, isso ainda era coisa de branco. Aquilo que é posto como coisa de preto, que é o dos africanos, foi tratado como magia, foi tratado como coisa do demônio. Era aquilo que veio do mal. Essa demonização da Umbanda, ela surgiu, né, a partir da catequização, né, da evangelização do Brasil, né? O candomblé é uma religião que ele é tradicional, ele é passado de pai para filho, assim como os judeus. Aqui é uma imagem de uma foto da minha avó. Esse dedo aqui dela significa que ela estava incorporada de caboclo 7 estrelas, tanto nessa como nessa. Essa casa, ela existe de construção desde 73. Ela tinha como líder religiosa uma mulher chamada Rita de Cássia, que tinha um único filho biológico. Em 79, ela construiu todo esse templo e ali ela começou a dar os primeiros passos dela. Ela tocava as funções segundas e quintas. Ela tinha as entidades dela que davam assistência às pessoas. Caboclo, preto velho. Foi mais ou menos em 1954 o registro em cartório, porque elas sofriam muita perseguição. Então tinha polícia indo bater na casa delas quase todo dia. Gira, na época, era uma coisa inaceitável. Ninguém conseguia entender o que era um batuque de tambor misturado com grito, com choro, com emoções. Então, imagina falar em emoções em 1920, 1930. Até hoje é um tabu falar em emoções, né? Então, imagina naquela época o que elas passaram. A Umbanda, por ser uma religião que acolhe, né, uma religião inclusiva, uma religião aberta, plural, ela nunca vai perguntar para a pessoa qual é a sua religião, né, na hora do atendimento. Porque se a pessoa está buscando, ela vai ser atendida, né? Independente do que ela crê, como ela crê, qual que é a religião dela, ali ela vai ser acolhida, ali ela vai ser orientada. Lembrando que o candomblé é uma religião que valoriza 99,9% a mulher. O candomblé é uma religião, eu diria, de mulheres. O candomblé é uma religião de grandes benzedeiras, grandes yalorixás. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto o encanto de ser livre, de falar, possa chegar, não mais calar. Macumbeiro eu não sou, eu sou um bandista. Porque macumbeiro é um instrumento. Macumbeiro é quem toca esse instrumento que se chama macumba. Eu sou um bandista. A gente entende que
a macumba é um termo guarda-chuva. Tudo que era manifestação afro era chamado de macumba. Então, assim, as pessoas não entendiam se aquilo ali era um culto banto, ou se era um candomblé, ou se era um candomblé de caboclo. Tudo para eles era macumba, e macumba era coisa do demônio. Então, essa placa aqui é original, assinada pelo meu avô, João Ferreira, que é pai do meu pai. A data é de 18/4/70. Tava lá no terreiro, né, pai? Fazia muita gira lá e era barulho, a vizinhança reclamava e tudo mais. Então, meu avô fez uma plaquinha. Até às 10 horas. João Ferreira pede. Aqui fica proibido. Não se pode falar da religião deles. Não se pode falar daquilo que eles acreditavam. Tinha que se falar daquilo que era do cristianismo. Também lembrar que a preocupação dos padres que aqui estavam e das famílias europeias que se formavam era catequizar o indígena e não o negro. Mas o negro também não podia falar e fazer, né, coisas da sua crença. Tinha muita perseguição mesmo, religiosa na época, preconceito, tudo mais. Mas um dia eles estavam em casa, sempre partia polícia lá para levar minha avó e minha tia embora. Não tinha motivo. Simplesmente chegava lá assim, vou levar vocês presos. Mas preso por quê? O que eu tô fazendo? Ah, porque vocês estão aí fazendo bagunça, estão deixando seus vizinhos dormir, porque teve queixa lá na delegacia, porque não sei o que lá mais, porque vocês usam roupas diferentes, porque vocês têm atitudes diferentes, porque vocês ficam até tarde fazendo festas, né? Não sabiam nem o que eram. Então não tinha um porquê, né? Então era um culto proibido, né? Principalmente se tivesse atabaque, né? E então a polícia da época do Vargas, né, entrava no terreiro, confiscava tudo, levava tudo embora, né? Prendia o pai de santo e utilizavam a lei que fala do curandeirismo e charlatanismo para enquadrar, né, os pais de santo. Então teve uma vez que a minha tia Maria estava lá, era mocinha ainda, e chegou o delegado na casa da minha avó para levar minha avó presa e minha tia Maria presa. Minha tia Maria estava no banho. Ele entrou na casa, falou, teve uma queixa na delegacia, vim pegar as duas. A mãe não deixou. Não sei por quê. Ah, elas não são aí da religião da Umbanda, elas não ficam fazendo gira, não ficam fazendo bagunça, tá cheia de queixa lá, não sei o que lá. Mas isso não tá certo. Não, elas não vão presas, não vão presas, não vão presas. E nessa discussão, minha tia saiu do banheiro e esse delegado brigando com meu avô, querendo levar minha avó. Ela veio, deu um safanão, um chacoalhão assim nele. Não, ninguém vai preso aqui não. Aí ele olhou pra ela, vai, você desacata a autoridade. Você veio aqui e me deu um chacoalhão no braço, agora você vai presa. Vai pro camburão. Minha tia falou assim, desacata a autoridade. Vou presa. Por desacato à autoridade. Por ser um bandista, não. Por fazer gira, não. Essa é a minha religião. A religião de Umbanda é uma religião afro-brasileira e tudo que vem da África, tudo que vem do negro é mal. Então é magia negra, né? Os costumes que vieram nos navios negreiros vão se manter de alguma forma, no meio da resistência, de uma maneira escondida, de uma maneira bem às sombras, para que o europeu não percebesse, não interpretasse aquilo como magia, você não fosse punido por estar celebrando, né,
coisas da sua crença, coisas que te conectavam com o seu passado, coisas que te conectavam com os seus ancestrais. Então, durante o primeiro momento, a primeira formação, eles tiveram que se valer de símbolos católicos, de símbolos cristãos, para conseguir que a religião africana permanecesse no Brasil. E eles acabaram sincretizando aqui com os povos indígenas, porque eles têm uma outra característica da espiritualidade banto, que é honrar o dono da terra. E para eles, o dono do Brasil, quando aqui chegaram, eram os indígenas. Então, foi aí que vieram os caboclos para dentro da Umbanda. Por quê? Porque eles trouxeram, eles estavam honrando os ancestrais dos povos indígenas, que para eles isso é importante, que faz parte da espiritualidade banto. Aqui eu gosto de ter as funções com entidades justamente para poder trazer a cura, a palavra para essas pessoas que vêm tomar um passe com um preto velho, que vêm tomar um passe com um caboclo, que vêm conversar com um Exu, com uma pombogira. Por que não? Exu e pombogira também trabalham para o bem, porque o mal mora no ser humano. Fábio, você atende pessoas na sua porta que vêm buscar maldade? Bom, eu tenho o livre-arbítrio dado por Deus. Não, porque o mal não está em mim. O mal está naquele que bateu no meu portão, mas ele que vai procurar em outro lugar. Para a tradição também africana, né, não existe essa dualidade, né, bem e mal, como existe, por exemplo, na tradição judaico-cristã. Na tradição judaico-cristã, Deus é bom, né, e o demônio, Satanás, é mau. Essa coisa de olhar para algo como a religião, como boa e mal, é coisa do Ocidente. Então está vinculado muito a religiões do Ocidente, como o cristianismo, por exemplo. Ou você é bom ou você é mal. O candomblé está vinculado a questões mais ao Oriente. Nesse sentido, não existe distinção de bem e mal, é o justo. O justo não é bom, o justo não é mal, o justo é justo. Quando decisões justas são tomadas, algumas pessoas contrariadas acham que aquilo foi mal. Então é pequeno demais transformar uma religião X ou Y em boa ou má. Eu preciso olhar para ela naquilo que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor? Todas elas, de alguma maneira, querem alcançar o bem. Eu não ouvi de nenhuma dessas religiões que elas não querem alcançar a Deus, que elas não querem alcançar aquilo que há de melhor na humanidade, que elas não querem buscar aquilo que há de melhor em cada ser humano. Enquanto elas continuarem defendendo esta tese, enquanto a busca for o equilíbrio, for a irmandade, for a fraternidade, todas são boas. A forma que ela é pregada, a forma como ela é vivida, é de cada um, é cultural. Assim como o passado é terra estrangeira, e as pessoas lá fazem coisas diferentes, a cultura também, ela tem todas as suas diferenças, são como terra estrangeira. Em cada cultura, cada um faz a sua maneira. E assim ele se sente conectado. Impeça um católico de comungar, impeça um evangélico de orar, impeça, então se impeça. Não é a minha conexão, como que se dá a minha conexão? E nessas religiões, a conexão se dá a forma que ela é. O que foi proposto é, por ser diferente daquilo que eu faço, no sentido material, é ruim, é do mal. Uma coisa que religiões mais antigas também não tinham sacrifício de animal, com coisas que religiões mais antigas... Então, assim, colocar como bem e mal é pequeno para as religiões. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de justo, como o Oriente nos ensina bem. Se ela prega pela humanidade, pelo bem da humanidade, ela é uma boa religião e o fato como eu vivo é de cada um. A minha mãe, a partir disso, que ela foi desenvolvendo, então a loucura dela passou para a caridade. Ela, tudo que ela sentia no passado, aquilo invocava e trazia fazendo o quê? Na época, até ela vir a falecer, ela tinha como espírito dela que ela recebia, aonde ela praticava toda a sua caridade.
através dos seus protetores de cabeça. Nós falamos que na fase inicial da Umbanda, a maioria das incorporações, elas eram inconscientes. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas, né, com aquele tipo de manifestação, né? E as entidades vinham, tomavam a pessoa e fazia tudo. Ela começou a trabalhar no espiritismo, fundou um centro lá na Vila Carme, que existe até hoje lá, Centro Espírita, lá, aonde ela veio desenvolver muitas pessoas na área do espiritismo, e ela fazia muito caridade para todo mundo. Na época da minha avó e na época do meu pai também, que está com 88 anos, eles meio que faziam o sincretismo do espiritismo Allan Kardec com o da Umbanda. Mas, na verdade, é uma forma de proteção, eu enxergo assim, que ele fala. Se você falasse que era um bandista, antigamente, se você falasse que recebia caboclo, que recebia Exu, que recebia pombagira, que recebia preto velho, ninguém entendia. E por quê? Aí eles meio que associavam para poder ser aceitos, eu entendo até mesmo o terreiro tem o primeiro nome que acho que é Tenda Espírita, de Caridade Caboclo do Jurema. Então, eles acho que tinham que associar também como uma forma de proteção naquela época. O Vale do Paraíba é terra sagrada. Aqui foi encontrada nas águas Nossa Senhora Aparecida Preta, em 1717. Talvez um sinal, um historiador não se apegaria a isso, mas a cultura nos faz olhar. Guaratinguetá, com seu São Frei Galvão, só mostra que é uma região muito apegada à religiosidade, não só católica, mas como um todo. O Vale do Paraíba foi uma região muito rica durante o período do café, especificamente o século XIX. Enriqueceu não só do café, enriqueceu também do tráfico de escravizados. Existiam pessoas no vale que eram donas de 2.000 almas. Falo aí de Manuel de Aguiar Valim em Bananal, a própria Dona Maria Joaquina de Almeida, tinha 816 almas, o Visconde de Guaratinguetá com mais de 230. Pessoas donas de pessoas, o que por si só já é absurdo. Nesse movimento que vem com a escravidão, também vem a cultura. Uma cultura que vai sendo o dia a dia diferente. Porque quando a gente olha para a história como tudo de uma maneira muito grandiosa, mas a gente vive o dia a dia. É óbvio que existe o apego de uma sinhá a um escravizado, de um escravizado a um senhor. Devia existir. Não é só guerra, não é só coisa boa. Não podemos, mais uma vez, olhar dessa maneira. Nesse processo, um ensina ao outro. Ao ensinar, culturalmente, isso vai tomando a nossa região. O Vale do Paraíba, durante o período da escravidão, vai beber dessas religiões também. É claro que naquele período só se professava o catolicismo. Não pode se professar mais nada. Mas no dia a dia as coisas vão acontecer de outro jeito. Vão acontecer tanto de outro jeito que Lobato, Mazzaropi, entre outros grandes escritores, vão registrar em seus textos coisas do cotidiano de uma fazenda. E as coisas do cotidiano de uma fazenda mostram que mesmo em menor instância existiu uma relação, e nessa relação as coisas são ensinadas e passadas. Tem uns que aproveitam as religiões, da religião, em seu benefício próprio. Em vez de prestar alguma coisa, levar alguma coisa que pode apaziguar a pessoa, eles levam através de alguma coisa em troca. Hoje as pessoas, quando olham para as religiões, elas olham com preconceito, todas. As vinculadas à matriz africana, ainda mais. Aquelas islâmicas, mais, porque a mídia vendeu uma ideia de que o Islã é mau. Por exemplo, todas as vezes que o candomblé ou a Umbanda aparecia em filme, aparecia de forma equivocada também, comunicavam mal. Já existia um preconceito estabelecido que antecede esse tempo, mas foi comunicado de maneira equivocada por muito tempo.
sem demagogia nenhuma, o candomblé e até mesmo a Umbanda, ouso até falar porque vim de lá, ele não faz distinção de ninguém. Eu posso atender uma diarista, como eu posso atender e atendo desembargadores. Eu posso atender um homem hétero, uma mulher hétero, eu posso atender um homossexual, eu posso atender e acolher uma pessoa trans sem precisar que ela mude para se tornar membro. Porque Deus e o orixá não faz distinção de ninguém. Por que julgar? Quem sou eu para julgar? A maioria das pessoas vem buscando resolução de algum problema, né? É difícil uma pessoa que chega e fala assim, eu vim porque eu quero conhecer Umbanda, eu me encantei com Umbanda. Geralmente elas vêm em busca da resolução de algum problema. Geralmente é problema de saúde, né? Cura, problema financeiro, né? Problema amoroso. E se bate na minha porta uma pessoa que está nessa situação, no fundo do poço, nós temos por obrigação de ajudá-la a sair do fundo do poço. Um alcoólatra, um dependente químico, um viciado, não um viciado em química, às vezes um viciado em jogo, por exemplo. Uma das coisas que o candomblé proíbe. Aquela jogatina, aquele jogo de cassino, o caça-níquel, não é visto com bons olhos. Não é. Não é. Porque tudo no candomblé, Exu vai na frente, Exu sabe. E sabe que a pessoa ela pode se perder na sua ambição. Exu, ele é um orixá, né? Ele é o mensageiro, é aquele que leva os nossos pedidos até os orixás. Então ele é o orixá da comunicação, ele é o orixá da fertilidade, né? Existe o Exu orixá e o Exu que desce na Umbanda, né? Que a gente chama de catiço, Exu catiço. O Exu catiço, esse que desce na Umbanda, que dá consultas, atende as pessoas, ele foi um espírito, né, que teve a sua vivência aqui na Terra e que hoje ele forma uma falange dentro da Umbanda. Os Exus que trabalham na Umbanda, que são esses falangeiros, eles trabalham especificamente no resgate, né, de outros espíritos que estão nas sombras. Então é um trabalho muito específico, né, dessa falange, e ele também atua como guardião. Sem Exu não tem Umbanda, né? Porque justamente ele é esse guardião, é aquele que faz a comunicação, né, do Aie com o Orum, né, da terra com o céu, né? Se eu descobri a minha posição no terreiro, eu não descobri. Quem descobriu foi eles que me encontraram. Através da minha posição lá no terreiro, eu vim receber o fluido de um espírito que passou por essa vida e tem conhecimento de uma maior bênção, transmitir agora através da minha pessoa, a qual a gente tem o conhecimento que a gente tem da incorporação, né? O espírito chega, incorpora na pessoa que é espírita, e ele, através disso, com a palavra não mais quem está com ele, sim do espírito incorporado, transmitir o bem e procurar levar sempre a caridade daqueles que precisam. No momento da incorporação, ele se conecta energeticamente àquela pessoa, né? E quando ele se conecta energeticamente àquela pessoa, nós falamos que a pessoa está incorporada. Então,
a incorporação, ela é uma parceria, né? Então, eu vou demonstrar com a permissão da minha tia o que ela fazia. Ela orava e ela cantava uma música, sempre a mesma música que eles cantavam, para estar passando o terço. Começava assim: Oxalá, meu pai, tenha pena dessa filha, tenha dó. As faltas funcionaram. É uma satisfação muito grande poder ajudar o próximo. Muito grande, porque Deus, Orumilá, Oxalá, o Dudua, ele se agrada desses pequenos gestos. É onde eu vejo Deus. Esse Deus que dizem que nós não temos. Esse Deus cristão. Deus se agrada do bem feito, do bom feito. Nós vivemos numa sociedade intolerante, né? No dia 13 de maio, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E no dia 14 de maio, como que foi? No dia 14 de maio, como é que foi? Você ficou à margem, você permaneceu à margem. E tudo que era seu, depois do dia 14 de maio, ainda vem com o nascimento firme do preconceito, do racismo. Porque agora nem queriam mais que os pretos trabalhassem na lavoura. Agora iam trazer os imigrantes brancos, porque não pagariam ao não igual. Com o advento da República, alguém vai criar uma lei chamada Lei da Vadiagem. Quem não trabalhava era preso. Quem estava na rua sem trabalho era o preto, que tinha passado pela abolição e agora não tinha trabalho. Então, isso vai sendo vendido. Vem Getúlio Vargas e proíbe a capoeira. Isso foi ontem. Na história não é nem uma piscada. Eu acho que eu largaria de tudo e todos. Ouro, prata, amores. Mas eu não largaria a minha fé. De jeito nenhum. A minha fé me sustenta. A minha fé me eleva. A minha fé me dá amor. A minha fé me apresenta pessoas. A minha fé me leva a pessoas. Mas a minha fé é a que eu vou levar junto comigo. A Umbanda significa para mim paz, amor, um conforto, porque eu sinto que quando o vazio se conduziu a mim, aquilo a Umbanda preencheu, sabe? É uma coisa que quando eu falo de Umbanda, eu me alegro. São diversas coisas que eu amo ficar lembrando das giras passadas, muitas coisas maravilhosas. A religião poderia ser muito mais propagada no sentido vista, bem melhor vista. Existem poucas casas atuantes. Ainda dá a impressão que o candomblecista não saiu da senzala. Falar obrigada por todo o ensinamento que elas deixaram, pelas bênçãos, ensinamentos lindos. Obrigada e gratidão por elas terem sido tão marcantes na nossa família e na vida de outras pessoas também. Minha mãe, além de fazer a caridade, não só espiritualmente, mas ela tirava a roupa do corpo e dava para pessoas. Ela não fazia luxo de roupa, dessas coisas. O que ela podia fazer era ajudar a pessoa que procurava.
nessa caminhada da Umbanda, né? Eu vejo também que uma coisa que eu abracei é essa questão de levar informação, sabe, para as pessoas. Eu não preciso me converter à religião, eu preciso conhecer. Eu preciso perceber que existem pessoas boas, existem pessoas bem engajadas, bem envolvidas. O preconceito, ele é filho da ignorância. Ainda não vencemos totalmente. Estamos no caminho. Ainda é uma luta de resistência. Nunca existiu um Fábio antes. Eu sempre fui uma criança extremamente emocionada, extremamente encantada com o tambor, encantada com o cheirinho da defumação, o cântico, a roupa branca, desde um sempre. Então eu não conheço um Fábio antes. Eu sou nascido no dia 16 de agosto de 1978. Na Igreja Católica é conhecido como o dia de São Roque, sincretizado, Omolu e Obaluaê. Eu nasci numa segunda-feira ao meio-dia, com 1,2 kg. Prematuro de peso, eu nasci com a placenta morta há 1 semana na barriga da minha mãe. Então, se você pergunta quem era o Fábio antes, não existe. Eu fico extremamente emocionado porque o meu pai, Obaluaê, ele está na minha vida dentro da barriga da minha mãe, desde lá. Eu não poderia ser de outro orixá. Eu não poderia ser de outra religião. Doce, meiga e querida Mãe Iemanjá, limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerências. Que os nossos corpos, tocados por vossas águas salgadas, libertem-se em cada onda que passa de todos os males materiais e espirituais. Enquanto eu tiver veias no meu corpo, sangue no meu corpo, eu vou lutar. Enquanto eu tiver serenidade, lucidez, conhecimento, e a gente morre sem saber tudo, eu vou lutar. Porque é o que eu acredito, é o que você colocou, foi o que os nossos ancestrais nos deixaram. Eu não sei qual que vai ser meu papel no terreiro ainda, estou descobrindo. Acho que eles vão falar ainda pra mim. Na verdade, assim, eles já estão se comunicando, né? Na verdade, comigo, com minhas primas. Porque é engraçado, você começa a mexer numa coisa, surge uma outra história, surge uma outra pessoa que está fazendo um trabalho que chega até você e que você conversa, que você fala com ela. Então, parece uma rede de comunicação entre eles lá em cima e a gente, sabe? E vai fluindo, vai indo, o axé vai se movimentando, vai indo, tá dando tão certo. Curamos a alma, curamos o espírito, a parte psicológica, reequilibramos o indivíduo, né? Para que, muitas das vezes, quando ele retoma esse equilíbrio a nível energético, ele acaba causando uma cura física.
Então, o objetivo do terreiro é buscar o tombamento para deixar um legado aí para as gerações, todas aí, as gerações que vão vir, sobre a história da Umbanda no Vale do Paraíba, e também voltar a funcionar como um local de tratamento através da religião Umbanda. As pessoas estão buscando espaços aonde elas são ali acolhidas, espaços aonde elas não vão ser condenadas, onde elas não vão ser julgadas, aonde elas vão ser cuidadas, né? Aonde elas vão experimentar essa questão da fraternidade. Porque você faz por você, mas você também faz pelo irmão. Olha, o meu irmão está recolhido. Então tá todo mundo, se constrói família dentro do candomblé. O terreiro passa a ser a nova família. Por isso que tem o pai de santo, a mãe de santo, né? Porque ali é uma nova família, uma família espiritual, né? Que ela é acolhida e que ela é respeitada, né? Na sua integridade. Me sinto presenteada, me sinto abençoada por estar aqui e por conseguir levar um legado do terreiro da minha família, ser contado, ser levado para frente, não ser esquecido. Vó, eu tô seguindo seus caminhos. Eu estou evoluindo cada vez mais, assim como a senhora fez. Eu vou honrar o nosso nome, eu vou honrar a nossa família, que essa religião não vai deixar de existir nela. A minha busca é pelo conhecimento, que é através da Umbanda, sim, que é onde o meu coração tá, mas conhecer, saber, entender. Porque muita gente tem sonho realmente de entrar na religião, e eu falo para essas pessoas entrar que vai preencher o vazio delas, entende? Elas vão se sentir bem no lugar que elas querem. Não é só o que é do preto que é ruim, segundo o que o preconceito impera, é o que é do pobre. Não é só o que é do preto, é o que é do pobre. O preto, para ser aceito na sociedade brasileira, ele teve que se vestir de branco, ele teve que se ajustar às condições do branco. Ele nunca pôde ser ele por ele mesmo. O mundo ele ainda continua respirando o que é da elite e o que é do branco, ignorando o que é do pobre e o que é do preto. E, nesse sentido, as religiões de matriz africana vão estar ali, envoltas, imbuídas em todo esse processo. O fato é que, ao momento em que cada pessoa que comunga daquela religião assume que isso vai quebrando barreiras, isso vai abrindo possibilidades. Precisamos que as pessoas das diferentes denominações também se coloquem no sentido de, olha, eu estou aqui também, não está sozinho, estamos juntos. Isso também ajuda na quebra. A Umbanda para mim é tudo. A Umbanda sou eu, né? Eu me encontrei nessa religião. Ela é o que dá sentido à minha vida. Eu acho que religião é isso, né? Religião é aquilo que dá sentido à nossa vida. Não é só porque você não é da minha religião, que você não segue os mesmos caminhos que o meu, que quer dizer que eu sou do demônio ou da minha religião é do demônio. Cada um tem a sua religião, você segue o que você quer, o que você quer sentir no coração. O que toca o meu coração é o tambor, é o ijexá,
é o Alujá de Xangô, é o Ijexá de Oxum, é o Aguerê de Oxóssi, é o Opanigé do meu pai. Então eu sei que hoje eu me encontrei. Eu sei que eu nasci para ser quem eu sou. Com toda segurança eu te falo isso. Eu nasci para ser quem eu sou. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca a rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Seu tranca a rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca a rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Dói, 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 o amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Dói, 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 o amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Amar a um seria bem melhor do que amar a dois na força do catimbó. Amar a um seria bem melhor do que amar a dois na força do catimbó. Mas que dói, dói. Dói, 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 dói. O amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Dói, 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 dói. O amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Te dei amor, te dei carinho, te dei a rosa, tirei o espinho. Te dei amor, te dei carinho, te dei a rosa, tirei o espinho. Mas eu dói, 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 dói. O amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Dói, 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 dói. O amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, o Bogi apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, o Bogi apareceu. Elaroê, elaroê, elaroê. É Mojubá, Mojubará. Ela é Odara, quem tem fé nessa levada é só pedir que ela dá. Elaroê, elaroê, elaroê. É Mojubá, Mojubará. Ela é Odara, quem tem fé nessa levada é só pedir que ela dá. Deu meia-noite, deu meia-noite. A lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, o Bogi apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, o Bogi apareceu. Deu meia-noite, deu meia-noite. A lua se escondeu. Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada. Só pedir que é